Bem, pessoal, boa noite, né? Mais um encontro nosso aqui para mais um daqueles momentos de discutir o Carnaval de 2016, o que é que vem por aí. Hoje com uma proposta do grupo de acesso, né? Falando um pouco dos enredos, analisando os enredos do grupo de acesso, como nós fizemos com o especial, né? Somente a questão da concepção, né? Da criação escrita e pesquisada de cada um dos enredos, e aí 5 membros do nosso grupo se propuseram a avaliar esses enredos e debater um pouco sobre eles para escolher quais os melhores enredos do acesso para 2016. Antes da gente começar a falar um pouco desses enredos, deixa eu frisar aqui a importância que tem o carnaval do grupo de acesso nos dias de hoje, né? Já está mais do que comprovado que foi um acerto aquela junção dos grupos e depois aquela peneira que foi sendo feita, retirando algumas escolas, trazendo outras. E hoje o grupo está consolidado aí com essas 14 escolas e fazendo um carnaval que eu acredito que não deixa nada a dever para o carnaval do grupo especial. Eu me pergunto às vezes, inclusive, quando as pessoas dizem assim, mas o carnaval do Rio hoje está muito caro para você assistir e deixou de ser uma festa popular, ninguém vai mais. Concordo. O especial realmente extrapolou o limite do bom senso em termos de números, em termos de valores financeiros. Né? O acesso não. E eu me pergunto por que muitas pessoas não vão assistir o acesso, porque o acesso hoje, a sexta e o sábado de carnaval, eram para estar lotados, porque são espetáculos com a mais cara de carnaval que a gente possa imaginar. Por que eu falo isso? Porque eu estou acostumado, eu fui da época, né, quando eu comecei a ver carnaval, eu gostava de ver a escola que vinha opulenta, bonita, para brigar, para ganhar, a escola que vinha rica, luxuosa, a escola que tinha os seus problemas financeiros e que ainda assim vencia o carnaval, botava o carnaval na rua, a escola que a gente chorava na Sapucaí quando via que a escola estava mal porque, né, de alguma maneira não conseguiu patrocínio ou verba para colocar a sua escola bem na avenida. E tudo isso emocionava a gente de uma forma diferente, mas com um elo, que era o elo do carnaval. Né? O especial hoje perdeu um pouco disso, está tudo muito do mesmo. Por que é muito do mesmo? Porque você vê todas as escolas que quase que nunca tem algo assim para você ter aquela coisa de torcer para que, meu Deus, tomara que dê certo. Uma vez ou outra acontece uma Vila Isabel aí sem roupa, né? Mas é coisa esporádica. Não que a gente goste de ver isso, não é que a gente goste de ver isso, mas é que o carnaval tem essas coisas. Isso mostra a intimidade de uma comunidade, isso mostra a ligação ainda afetiva que existe entre o componente e a sua escola e o torcedor também. E o acesso tem muito disso. Né? Nós acompanhamos aí algumas escolas. Como é sofrível ver uma escola chegar na Sapucaí com uma bateria sem roupa, ou lutando para que o carro possa ultrapassar ali os 700 metros da Sapucaí sem se espedaçar. Aí você diz, você gosta de tragédia? Não, mas é a torcida que você cria para aquele momento, para que aquela escola se saia bem. Eu me lembro que eu vi a Unis de Padre Miguel em 2013, 2014, e eu pulei de alegria mesmo. Pulei literalmente, quando a escola passou sem estourar o tempo. Me entristeceu muito ver a Unis de Santa Teresa. Né? Então, são coisas que, alguns sentimentos de carnaval que você não sente mais assistindo o especial. O especial você só vai lá para ver um espetáculo visual e que vença a melhor. Né? No acesso não, no acesso você tem até estratégias de torcida. Eu vou torcer para essa escola para que ela alcance isso, para que ela alcance aquilo. Né? Isso é muito interessante. E tem um espetáculo muito bonito. Eu acho que foi muito acertado toda a proposta de logística do carnaval do acesso. Diminuir, trazer somente 4 alegorias, proibir tripé na comissão e dá certo, o molde deu certo e as escolas elas passam
façam bem. E assim, não sei se se endividam tanto quanto se não houvesse essas regras e elas fossem gastar tudo que pudessem, que não pudessem, para uma subida para o especial. Para finalizar essa introdução, eu queria deixar esse pedido. Primeiro, para o grupo especial tomar como base o acesso. Está na hora de ter 14 escolas, sim, no especial. Está na hora, de novo, de ter 14 escolas. Barateia, diminui os custos, diminui a proporção de setores e vai caber mais 2 escolas ali. Até mesmo porque é uma injustiça um carnaval como o do acesso só premiar uma escola para subir, né? E muitas vezes sabendo que aquela escola que sobe já sobe com o panorama todo prontinho para no ano que vem, no ano seguinte, ela descer, né? Mas enfim, fica aí o apelo, a colocação e vamos lá. Como é bom ver cultura brasileira, né? Então, o Carnaval do Acesso é riquíssimo em cultura. Todo ano, ano após ano, como é interessante, como são bem pesquisados, bem achados, bem descobertos os enredos do Acesso. Né? Eu acho, inclusive, que há muito tempo, há uns 4 ou 5 anos, os enredos do Acesso são infinitamente mais carnavalescos do que os enredos do especial. Né? Então vamos começar a falar da Rocinha, a Rocinha que voltou, né? Está com o Alex de Souza lá. A Rocinha vai falar dessa nova Roma, Brasil Nova Roma, né? Citando aí o texto do Darcy Ribeiro e tudo mais. Então o que a gente teve aqui? Os 5 jurados avaliaram e deram suas notas. Vou começar pela minha. Eu dei 9.9 e disse o seguinte: enredo que mostra as características diversas da nossa cultura, usando como base Darcy Ribeiro. A escola vai mostrar mais uma vez o conjunto de fatores que formam essa nova Roma, a cultura brasileira. Só acho que é muito conteúdo para poucos setores, então me preocupa um pouco como é que ela vai condensar isso aí para não ficar um aglomerado de informações. Tiago Neto deu 9.8. A ideia do Alex é bem interessante em fazer essa junção que eu acredito que possa dar certo. A minha preocupação é justamente com a sinopse, pois a introdução é bem mais elevada do que a própria sinopse em si. Acho que faltou elementos de argumentações dentro da sinopse que deixou um pouco a desejar, mas não deixa de ser um bom enredo. Bruno Kerr, 9.6. Achei um enredo meio confuso, não entendi bem a temática do mesmo. Uma introdução e uma sinopse com difícil entendimento sobre o enredo. Diego Lopes, 9.7. A agremiação se propõe a falar sobre a Nova Roma através da lente do grande Darcy Ribeiro, mas há de se pensar na criticidade do texto antropológico sobre o tema e não sobre a sua exaltação, ao comparar com o Brasil. Ou seja, o texto é uma crítica a Roma e tudo mais, e no caso da história do Carnaval é uma exaltação, né? O texto de desenvolvimento da escola traz uma visão, à primeira vista, um pouco equivocada da obra Nova Roma. Por fim, Leonardo Rezende, 9.6. A Rocinha traz o enredo Nova Roma é o Brasil é Rocinha. Trata-se a uma ode à miscigenação de raças que compõem o povo brasileiro, associando o Brasil à predestinação romana em expandir-se e conquistar novos espaços. É um enredo denso que exalta o Brasil, mas ao mesmo tempo carece de uma mensagem mais direta, mais na lata. Falta uma certa pancada no espectador que o faça refletir sobre o que o enredo realmente quer dizer. Tirou 2 décimos por isso aí. Verifico ainda que há uma incongruência no sentido de que, se o objetivo é exaltar a pluralidade e a harmonia dos povos como um fator que transformará o Brasil em império, Roma não seria o melhor dos exemplos na medida em que sua sociedade era estratificada e os povos com os quais se relacionavam eram subjugados pelo Império Romano, o que não reflete a harmonia que a escola pretende transmitir. Então aí, alguns questionamentos, algumas posições a respeito de como cada um dos 5 viram a Rocinha. Segunda escola, Alegria da Zona Sul. Né? A Alegria deu um perrengue no passado, mas acho que esse ano ela acertou um pouco na mão. Né? Enredo sobre Ogum.
Neto Ribas, eu dei 10. Né? Alegria da Zona Sul não ousou e nem precisa. Ela vai contar a história do orixá Ogum, simples e prática, como é a biografia desse orixá. Tiago Neto, 9.9. O desenvolvimento do enredo é muito bom, aonde ele se junta com boas identidades dentro da sinopse. Mas não é um enredo que me dá a imagem de riqueza dentro do carnaval. Por isso, a minha nota. Bruno Kerr, 10. Simplesmente deu parabéns à escola. Diego Lopes, 9.9. Um bom enredo, mas existe um desenvolvimento escrito deste, existe no desenvolvimento escrito deste muita informação que acaba causando conflito. É quase uma biografia de Ogum, mas que acaba sendo mais, enquanto o menos seria o suficiente. Assim como outras deste grupo, pergunta-se como a escola vai conseguir passar tanta informação no tempo disponível. Né? Eu até tinha colocado isso agora há pouco, que essa condensação de 4 setores, um tempo menor, ajuda muito ao Carnaval do Acesso ser um carnaval hoje muito bom. Então as escolas ainda, algum ou outro, né, precisam aprender um pouco a sintetizar um pouco mais aquilo que vão falar, mas vai ver que dá certo. Continuando com a Alegria da Zona Sul, aqui o Leonardo Rezende deu 10. Com o enredo Ogum, a Alegria da Zona Sul traz a figura mitológica do mesmo, senhor das batalhas e da metalurgia. Trata-se de uma profissão de fé, mas também de um enredo bastante ilustrativo e esclarecedor sobre a crença que nele se tem. Um enredo simples, mas muito bem contado e esclarecedor e que explora com profundidade o tema proposto. Acredito que uma pessoa que não saiba nada sobre o tema aprenderá bastante e observará tudo com bastante clareza. Próxima escola, Porto da Pedra. Né? Carequinha, palhaço Carequinha, aí é o enredo da escola. Né? Eu dei 10 para Porto da Pedra. A Porto da Pedra soube se utilizar do novo panorama do Carnaval do Acesso, com menos setores, com menos tempo. A proposta desse enredo do Carequinha coube perfeitamente na quantidade de setores que a festa permite. Não que isso queira dizer que o homenageado não tenha história, mas não precisou se utilizar de outros artifícios agregatórios para preencher um desfile sobre o palhaço Carequinha. Falar de coisas que estão ligadas de raízes superficiais para encher setores. Tiago Neto, Porto da Pedra 9.8. A sinopse é mediana. Não vi nada que elevasse a curiosidade dentro do enredo proposto pela escola. Diria que é um enredo normal, tem tudo a ver com a nossa folia, mas a sinopse deixou a desejar, principalmente na inversão de palavras. Porto da Pedra, Bruno Kerr, 9,5. Achei um tema bem confuso. Vai falar do palhaço Carequinha ou da cidade que ele nasceu? É uma sinopse sem nexo. Trechos que começam na primeira pessoa e depois terminam em terceira pessoa. Diego Lopes, 10. Lindo enredo e linda homenagem que a agremiação se propõe a levar para a avenida. O artista merece uma bela apresentação. E por fim, Leonardo Rezende, 9.8. Porto da Pedra apresenta um enredo Palhaço Carequinha, Paixão e Orgulho de São Gonçalo. Tá certo ou não tá? Que conta a vida e obra e presta uma homenagem ao Palhaço Carequinha, personalidade que por si mesmo justifica a pertinência do enredo. Enfoque muito bem dado com informações relevantes sobre sua carreira artística, por exemplo, o pioneirismo na TV, mas que peca por não explorar a figura do artista para passar uma mensagem mais profunda. Então, aí, a Porto, por enquanto, foi uma das que deu mais zigue-zague aí nas notas, né? Mas é isso mesmo, vamos lá. Vamos em frente. Santa Cruz. Se enredo da Santa Cruz, sobre essa temática do verde, da ecologia em si, vamos lá, vamos ler. Santa Cruz, 9.8. Enredo burocrático, minha nota, certo, Neto Ribas? Enredo burocrático que pretende mostrar a natureza e seus elementos folclóricos, inclusive. Achei que o enredo fica um pouco repetitivo em alguns momentos. E se levando em consideração que são apenas 4 setores para o desfile, a repetitividade pode ser uma falha grave. Na Santa Cruz, eu acho que acontece um pouco diferente do que aconteceu já aqui que eu citei na Alegria e na própria Rocinha. Eu achei que a Santa Cruz faltou conteúdo e para um momento que só são 4 setores, faltar conteúdo é complicado. Né?
Então, dei 9,8. Thiago Neto, 9,7. Esse enredo é e tem a ver com o carnaval, sim. Só não achei tão interessante a ideia, aonde o carnavalista se propõe mencionar algumas partes que não se condiz com a ideologia realizada, um pouco indesejada para a sinopse. Bruno Kerr, 9,9. O enredo é bonito, fala de natureza. Descontei um ponto devido a não ter entendido alguns trechos relacionados à mesma. Santa Cruz, 9,8 do Diego Lopes. Bem desenvolvido o enredo da Santa Cruz, mas senti falta da resposta à pergunta feita no título. O verde hoje exige mais que o poético, exige crítica e pesada. Faltou esse que e como de preocupação que possivelmente espero que apareça no destino. E por fim, Leonardo Rezende, 9,7. O enredo diz mata, eu digo verde, a natureza veste a incerteza e o amanhã. Pode parecer, diante de uma leitura superficial, apenas mais um enredo com o tema preservação. E é mesmo, mas possui o mérito de optar por um enfoque mais mitológico, chamando figuras folclóricas como Curupira a proteger a mata. Contudo, é um tema complicado no que se refere ao desenvolvimento. Alerta para a necessidade de cuidarmos das matas e florestas, porém aborda pouco que deveria ser feito. Mostra mais a ferida, mas não toca nela, e assim se tem um problema. O tema tem potencial, mas não se desenrola. Com isso a gente passa agora para Viradouro, que foi a rebaixada do especial e chega novamente ao acesso. E chega forte, hein? O enredo da Viradouro, eu acho que é uma das coisas mais bonitas que eu já vi em termos de carnaval. A minha pergunta é, por que não foi feito no especial? Vamos lá, Viradouro 9,9. Uma história, a minha nota foi 9,9. Uma história perfeita para se fazer carnaval e bem desenvolvida pela escola. Mas eu fiquei um pouco preocupado com a quantidade de informações e a densidade do enredo, o que pode gerar um problema inverso a Santa Cruz. A falta de espaço para tanta informação ou até mesmo a aglomeração informativo-visual. Ou seja, a Viradouro é uma escola que tem um pouco mais de potencial financeiro, inclusive, então ela não vai querer deixar faltar nada. Pode ser que exista uma aglomeração de informações em cada setor e isso não é tão legal. Pode ser, né? Thiago Neto, 10. Amei o enredo, acredito muito que tem grandes chances de dar certo e a escola voltar a subir novamente. Apesar da sinopse ser bem extensa, o enredo é interessante e muito bem efetivado dentro da sinopse, aonde encontramos soluções cabíveis para o enredo. Bruno Kern 10, parabéns à escola pelo 10. Viradouro 9,9 para o Diego Lopes. Enredo bem desenvolvido, mas a preocupação, assim como com algumas outras deste grupo, é a complexidade de informação. Óbvio que se propuseram a falar sobre um tema, teriam que desvencilhá-lo como um todo. Mas o desfile corre o risco de se tornar demasiadamente pesado. E Leonardo Rezende 10. O Alabê de Jerusalém, a saga de Ogundana, né, que é o título do enredo, tem tudo o que um grande enredo deve ter para assim ser qualificado. Uma história muito bem contada de um homem africano que presenciou e seguiu Cristo contando os seus sermões e histórias sob uma ótica africana. E por que não? Se a palavra de Cristo é para todos, uma mensagem de fundo belíssima de amor, tolerância, igualdade e um alerta de que temos posto isso tudo em risco. Um enredaço que não poderia ter outra nota que não fosse o 10. Então aí as justificativas da Viradouro. Vamos para a próxima escola, a quinta escola Renascer de Jacarepaguá. A minha nota para Renascer foi 10. Por Ribas, 10. A Renascer vai falar sobre os regis, né, e vai citar aí a ligação dele a Código Damião e tudo mais. Então, um enredo bem contado de uma entidade muito falada, mas pouco conhecida.
A história ficou clara, simples e efetiva em sua escrita. Tiago Neto, 9.9. Uma sinopse pontual dentro do padrão do carnaval. Acredito muito na ideia proposta do carnavalesco. O contexto é de fácil argumento, mas achei que no final a escola se perde um pouco em transmitir a ideia final do enredo, que poderia ser bem mais elevada. Bruno Kerley, Renascer 10, parabéns. E Diogo Lopes 10 também, belo enredo. A Renascer, se setorizadamente organizada, tem uma ótima carta em mãos para fazer uma excelente jogada. E Leonardo Rezende 9.7. O enfoque dos IBGs na brincadeira das crianças, os orixás que viraram santos no Brasil, traz um enfoque bem intrigante sobre a festa de Cosme e Damião, enfocando bem o sincretismo entre os santos católicos e os orixás africanos correspondentes. Aborda também as brincadeiras de criança e a demanda por proteção em relação a elas. Contudo, sinto falta de um link entre o real e o mitológico, que amarre melhor esse enredo de modo a dificultar a compreensão do tema. Próxima escola, o Império da Tijuca, que vai homenagear o José Wilker, né, ator falecido no passado. Minha nota, 9.7. Toda homenagem pode ser válida desde que o homenageado tenha alguma ligação à escola, minha forma de pensar. Penso que ficou uma homenagem gratuita sem muito vínculo com o próprio Império da Tijuca. Tiago Neto, 10. O enredo é a cara da escola. Sem muitas palavras eu gostei e minha nota não poderia ser outra. A gente tem essas, às vezes, ideias diferenciadas, né? E isso é totalmente cabível. Cada um tem a sua posição com relação ao que vê, né? Tem uma maneira de ver e de avaliar. Isso é legal. Próximo, que eu me perdi aqui um pouquinho, achei. Bruno Kerley, nota 10, também parabéns da escola. E Diego Lopes também 10, ótimo enredo do Império, não faltam versos para exaltar esse artista e a agremiação no pouco que se expressou fez com louvor. E por fim, aqui temos o Leonardo Rezende 9.9. O enredo O Tempo Ruge, Sapucaí é Grande e o Império aplaude o Fenomenal é mais um que aborda um artista cuja obra e relevância já justificam o enredo por si. De forma bem criativa, a escola mistura a vida do ator com os personagens por ele interpretados, o que pode render à escola um bom desfile. Descontei apenas 0,1 em razão dos critérios comparativos. Então vamos dar sequência aí. Vamos agora para as outras 7 escolas do sábado, né? Começando então pela União do Parque Curicica, né? Eu achei que esse enredo para Curicica, a minha nota para Curicica foi 10, né? E achei assim de uma riqueza falar sobre os mamulengos, que é um folclore tipicamente nordestino, um teatro tipicamente nordestino. Eu achei perfeito. Lindo enredo lúdico, coerente e bem construído. Parabéns. Nota do Tiago Neto para Curicica, 9.6. Nada de tão interessante. A sinopse é muito comprida e longa, aonde não encontrei uma boa junção entre os argumentos inteligentes e de fácil compreensão. 9.9, nota do Bruno Kerley. Um tema bonito, porém a sinopse não me agradou tanto quanto deveria. Diego Lopes, 10. Uma das mais lindas sinopses do grupo em questão. Espera-se um desfile à altura. É porque a Curicica sofreu muito esse ano que passou, né? Então vamos ver, eu acho que tem uma boa sacada na mão. Curicica, Leonardo Rezende, 9.9. A Curicica aborda o teatro de mamulengos, arte típica do Nordeste brasileiro. Costumo esperar muito de enredos que falam sobre a arte. Esse enredo da Curicica gera essa expectativa. Contudo, o que complica é a ausência de um fio condutor, uma história a ser abordada
como bem fez o Salgueiro em 2012. Por essa razão, tiro 0,1. Segunda escola do sábado, Paraíso do Tuiuti, 10. Outro enredo de cunho folclore nordestino, aí falando da farra do boi, né? Então minha nota, eu fiz até uma exaltação no meu comentário. Como é rico o folclore nacional. E o nordestino, então, é um prato cheio para a festa de carnaval. Esse enredo é um achado e foi muito bem construído, com a pertinência do tamanho da festa. Tiago Neto também 10, a Tuiuti vem bem, o enredo é maravilhoso, a sinopse é boa de ler, aonde ela nos prende dentro da história mantida pelo carnavalesco. Acho que ela acertou a mão e tomara que dê tudo certo. Bruno Kern 9.9, um tema legal, só poderia ter uma sinopse melhor, mas é um baita enredo, parabéns. Paraíso do Tuiuti, Diego Lopes 10, objetividade. Uma descrição organizada e não prolixa, ótimo enredo, e a agremiação parece que vai desenvolver na avenida uma história de uma forma alegre e simples. E por fim, Paraíso do Tuiuti pelo Leonardo Rezende também 10. Outro grande enredo de 2016 aborda o folclore da farra do boi, segundo ao qual, após ser dado de presente a Padre Cícero, um boi começou a fazer milagres e resolver problemas sociais, e fez chover no sertão, mas o mesmo termina por ser sacrificado pela ira dos invejosos e das pessoas que se locupletam do sofrimento do povo, sutil como um toque de uma pluma e esmagador como uma pisada de um elefante, nada a descontar. Então, esse é o enredo da Paraíso, né? Vamos à sequência. Tem aí a Inocentes, né? Vai falar do Cacá Diegues. Nossa Belfor Roxo, minha nota para ela 10. Uma perfeita homenagem, muito pertinente e adequada ao carnaval. Próximo é o Tiago Neto, para Inocentes, também deu 10. O enredo é de muito bom gosto e muita criatividade, onde ele é bem explicado e é a cara da escola. Bruno Kern, 9,8. Eu achei um enredo com uma escrita boa, porém um pouco longa e cansativa. Diego Lopes, Inocente de Belfor Roxo, 9,8. O enredo é mediano. Não que o homenageado o seja, mas a sinopse tão complexa parece vaga em alguns momentos. Em determinados momentos parece que Cacá será homenageado, em outros parece que são as suas obras. Próximo, Leonardo Rezende, fechando a Inocente, 10. Em 2016 será homenageada a Cacá Diegues, cineasta brasileiro, cuja história e vida também se justifica e se estabelece enquanto enredo. O enfoque de obra e vida dada pela escola é muito bem realizado e pertinente ao nosso momento histórico, e pode render à escola um grande espetáculo visual também. Tema e enredos relevantes, bem abordados e impactantes, nota 10. Chegando já na parte final, vamos para o Império Serrano, Silas de Oliveira. Né? Eu confesso que eu dei 10 para esse enredo, mas eu confesso que eu esperava mais desse enredo, enquanto enredo. Né? Mas enfim, vamos lá, vamos falar um pouco do Império. Minha nota disse 10. É um lindo enredo, conta a própria história da escola. Contar o Silas a contar a história do Império Serrano. Dou meu 10 para a escola, mas confesso, eu esperava um pouco mais. Eu não sei a ler, me torna um pouco enfadonho, cansativo, não sei, falta alguma coisa ali. Tinha na história do Silas, não foi, sei lá. Império não é um bom texto, a verdade é isso. O texto, na verdade, não ficou agradável como deveria. Tiago Neto 10. Essa sinopse tem início, meio e fim, é bem explicada, é um grande enredo. Muito boa a ideia, meus parabéns. Bruno Kern 10. Parabéns. Diego Lopes 9.8. Muito bom o enredo do Império, mas que cansativo. Menos se torna mais. Quanto à complexidade, no desfile talvez nem 80% do seu desenvolvimento escrito vá para a avenida. Então acho que também é mais ou menos o que eu imaginei. Eu vi muita coisa que eu achei desnecessária, que eu achei que não precisava, tá ali. 9.9 Leonardo Rezende.
Se José Hildo e Cacá Diegues se justificam por si mesmos, Silas de Oliveira no Império Serrano não precisa nem de comentários. Talvez o maior nome da história da escola, e não por outro motivo, o Império Serrano propositalmente confunde a história de Silas com a sua própria história. Mensagem de fundo: Silas estará vivo enquanto vivo o Império estiver. Mas comete um pecado de tornar-se repetitivo no que se refere a resgate do Império Serrano. É algo que a escola tem feito ano após ano, o que está se tornando um lugar comum no carnaval. Por isso, desconto dele de 1/10. Caprichosos. Olha, eu não entendo como é que a escola vem de 2 enredos tão bons como foi a Lapa em 2014, como foi o do ano passado da feira, dos camelôs e tudo mais, das vendas, e cai nesse enredo que eu, enfim. Vamos lá. Minha nota para Caprichosos, que vai homenagear o Petkovic, né? Nem parece, mas enfim. 9,5. Um enredo descabido, falta amarração, falta coerência. Uma homenagem gratuita, sem vínculo com o carnaval, com várias ligações agregadas para dar ênfase e sustentação ao homenageado. Tiago Neto, 9,7. Bom, a sinopse é clara em argumentos sobre o enredo, mas ela em si não me agrada. Eu esperava mais proporções elaboradas dentro da introdução, dentro do conjunto de ideias. A ideia desse enredo me pareceu muito vazado e não muito coerente com uma boa junção de ideias. Nada contra a escola, mas não me agradou. 9,4. Bruno Kern, uma sinopse muito confusa, não dá para entender a temática que a escola quer passar. Está falando do jogador ou da origem do samba, ou da imigração. Outra coisa que não entendi, vai falar da vida e carreira do jogador ou dos estrangeiros no Brasil? Caprichosos vacilou na escolha do enredo. Diego Lopes, 9,3. Que confusão, Caprichosos, que queda. Depois de um ótimo enredo como o de 2015, fica nítida a regressão. Enredo confuso, tudo junto e misturado. Não se sabe onde começa, não se sabe onde e como começa e nem termina. E por fim, Leonardo Rezende, 9,5. Sem dúvidas, o enredo mais confuso do grupo de acesso. Mistura pet, história do samba, contribuição estrangeira para a cultura brasileira em um único pote, sem links definidos, um retalho de ideias soltas que não deixam clara a proposta do autor. Na redação do Enem, perderia muitos pontos em coesão. Penúltima escola, a Unidos de Padre Miguel, né? A grande batedora de trave dos últimos anos. A minha nota para o Quinto dos Infernos, né? Essa história que se tira tudo do povo, 10. Um protesto bem-humorado com uma perfeita coerência com a irreverência do carnaval. Unidos de Padre Miguel pelo Tiago Neto, 10. Mais uma vez a escola vai dar show, tomara que a escola seja avaliada de acordo com o que merece ser. Até porque em 2015 a escola fez um lindo carnaval e não subiu. Mas esse enredo é bem interessante, de forma criativa e bem feita, o enredo passa mostrando dentro de uma sinopse um bom entendimento. Uma leitura limpa, de fácil entendimento argumentativo e expressão, dando assim uma boa coesão de ideias distribuídas e bem idealizadas. O PM 10 pelo Bruno Kern, parabéns. 10 também pelo Diego Lopes, que perfeição de enredo, apesar de não ser novidade vindo desta agremiação. Espera-se show apenas. E o PM pelo Leonardo Rezende, 9,9. O PM abordará o Quinto dos Infernos, referência ao tributo contestado pelos Inconfidentes. Utiliza um contexto histórico para abordar o fato de que os brasileiros, especialmente os mais pobres, tudo lhes é tirado, mas que ainda assim esse povo insiste ser feliz. Enredo bom, pode render boas imagens nos desfiles, mas incorre em defeito comum nos enredos irreverentes, que é de reclamar de tudo e não reclamar de nada. Não apresentaram uma proposta clara do que se quer. Por essa razão, no que se refere à concepção dos contos 0,1. Última escola, Cubango, que vai falar aí das águas, né? Minha nota para Cubango, 9,8. Achei um pouco desfocado, apesar de concordar com a pertinência do enredo para o momento atual, achei um tanto quanto previsível.
9.9 Tiago Neto. Muito boa a ideia deste enredo. Clareza e entendimento não faltam dentro da proposta. O enredo traz um elemento de sofisticação bem elegante. Acho que vai dar uma boa visibilidade. Agora tirei 0,1 pelo fato de ter muitas informações não tão sonoras, que acabou ficando uma leitura um pouco pesada. 9,7 Bruno Kerr. Um bom enredo, um enredo já batido. Uma escrita não muito boa e um pouco confusa. Achei muita informação. Diego Lopes 10. Ótimo enredo, simples o seu desenvolvimento. E pela riqueza das informações. Tem tudo para se mostrar melhor ainda na avenida. E por fim, Leonardo Rezende 9.8. Enredo sobre as águas é toda uma importância à vida. Enredo pertinente no que se refere ao momento histórico no qual é apresentado. Contudo, peca pela ausência de originalidade na abordagem, uma vez que se trata de tema abordado à exaustão por diversas escolas. Com isso a gente fecha, né, essa parte aqui dos enredos. Né? Nessa tabelinha ficou aí, em primeiro lugar, os enredos da Tuiuti e da Padre Miguel, da Unidos de Padre Miguel. Né? Em terceiro lugar, Alegria da Zona Sul e a Viradouro. Em quinto lugar, Renascer, Império da Tijuca, Inocentes e Império Serrano. Nono lugar, Curicica. Em décimo, Cubango. 11º, Porto da Pedra. 12º, Santa Cruz. E se fosse hoje, se o carnaval fosse isso aqui, cairiam Rocinha e Caprichosos. Com isso, a gente encerra a nossa parte de trabalhos nos enredos. Espero que vocês tenham gostado. Tá? A gente se esforça para agradar o nosso público. E agora esperar um pouquinho, porque vamos começar um outro processo. Vamos começar um outro processo que são os sambas. Tá? E a gente se encontra muito em breve já para falar desses sambas, tanto do especial quanto do acesso de 2016. E aí, valeu gente, muito obrigado, boa noite e fiquem com Deus.